Alô. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Educação, atendendo o requerimento 197 de 2016, 16 de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, aprovado em 15 de 6 de 2016, para discutir autismo, característica, diagnóstico e intervenção. Convido para compor a mesa os nossos convidados. Clei Brits, doutora em Neurologia pela Unicamp, graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Bem. Luciana Brits, pós-graduada em Educação Especial pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil, graduação em Psicopedagogia pela Unifil. Casemiro José Mota, professor do Instituto Federal Catarinense. Viviane Guimarães, especialista em avaliação psicopedagoga. Amanda Pascoal, universitária. Antes de passar a palavra aos convidados, informo que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito a todos que forem usar a palavra falar ao microfone. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotamos os seguintes critérios. Cada expositor terá prazo de 15 minutos para a sua exposição, não podendo ser aparteado. O debate será aberto ao final da última palestra e as perguntas deverão se restringir ao assunto da exposição, formulado no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica pelo prazo de 3 minutos para responder a cada interpelação. Os expositores terão o mesmo tempo de 3 minutos. Informo aos parlamentares que a lista de inscrição para os debates se encontra em nossa mesa de apoio. E solicito aos deputados interessados em interpelar os palestrantes que se inscrevam previamente. Quero só pedir desculpa aí em nome do deputado Arnaldo, que está ali presidindo um outro evento, que é uma audiência pública, uma sessão solene em homenagem aos idosos. Quero registrar a presença do deputado Salga Moraes, que é do PT de Mato Grosso. Concedo a palavra, então, pela ordem aqui, vamos lá, o senhor Clei Brits. Excelência, Vossa Senhoria tem um prazo de 15 minutos. Olá, bom dia a todos. Senhor presidente da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, demais convidados, e em agradecimento especial ao Movimento Autista pelo convite e também pela Câmara dos Deputados pela possibilidade, pela abertura e pela oportunidade. Então, vamos iniciar falando sobre o autismo. O autismo do ponto de vista de suas características e aspectos diagnósticos e de intervenção. Ao fundo, está ouvindo bem? Tá bom? Então, Amanda Pascoal, ela é bom, o transtorno do espectro autista é um transtorno de desenvolvimento. É uma condição no qual o indivíduo, durante os primeiros anos de vida, pode, por motivos ainda desconhecidos, mas com enorme fator genético envolvido, vir a apresentar problemas severos no seu desenvolvimento, do ponto de vista de interação social, de comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Devido ao fato de ser um transtorno que afeta a idade inicial da criança, apresenta consequências e leva a enormes restrições na capacidade de desenvolvimento pleno da criança, do ponto de vista social, afetivo, acadêmico e a longo prazo, chegando à fase adulta, leva a problemas severos nos relacionamentos conjugais, na capacidade de trabalho, reduzindo e muito as oportunidades de emprego, de acessibilidade acadêmica,
levando inclusive e predispondo de forma severa e alta a problemas psiquiátricos secundários. Então é um transtorno que começa na infância, na fase precoce da infância. Sabemos que o autismo se inicia principalmente nos primeiros 3 anos de vida, enorme quantidade, a maior probabilidade é nessa idade de iniciar, e leva a efeitos permanentes durante todo o ciclo de vida, da adolescência à fase adulta. E como já deve ter sido pontuado em alguns textos, o autismo é um transtorno que está em crescente aumento na sua prevalência e também na sua incidência. Nos anos 70 e 80, cada 800 crianças que nasciam era registrado um caso de autismo. Hoje nós vemos que esse índice chega a 1 para 68. Cada 68 crianças que nascem, uma nascem com autismo. Existem, inclusive, algumas estatísticas mais recentes, americanas, mostrando uma proporção de 1 para 51 já. Então, a probabilidade maior é de que muitas pessoas estavam subnotificadas. Eram crianças sindrômicas ou que tinham deficiência intelectual e que ficavam com esse diagnóstico. E com o maior conhecimento, maior disponibilidade de informações sobre o autismo, as pessoas começaram a rever, os profissionais de saúde e educação começaram a rever o diagnóstico de muitas crianças. Então, o aumento desse número tem mais relação com isso. Outro fator também é que prematuridade e baixo peso ao nascer e o uso de drogas na gestação também aumenta o risco de uma criança apresentar autismo. Então, isso também tem sido colocado como um fator que tem aumentado a prevalência e a incidência. Cada 10 mil nascimentos, hoje, 20 a 30 crianças vão desenvolver autismo. Tem estatísticas mostrando que a cada 10 mil nascimentos, tem as estatísticas de 116 crianças desenvolvendo autismo a cada 10 mil nascimentos. Então, sem dúvida alguma, um índice preocupante e que nós precisamos estar numa vigilância maior e dar realmente espaço para o diagnóstico e intervenção precoce. O risco de recorrência nas famílias é de 19%. É um índice, dentro da área médica, um índice considerado alto. Em casos onde a criança, primeiro filho, é do sexo feminino e tem autismo, esse índice de recorrência pode chegar a 30%. Então, as políticas de hoje precisam levar em consideração também esses pontos. As causas do autismo são genético-ambientais, mas predominantemente genéticos. O índice de herança, de herdabilidade do autismo é de 90%. Então é um processo que nós temos pouco controle sobre ele, do ponto de vista de desencadeamento do quadro, porque é um quadro de predomínio genético até esse momento. As principais causas são pré e perinatais, ou seja, o início do processo pode se dar antes do nascimento e logo depois, fatores relacionados ao nascimento aumentam o risco de desenvolver. A heterogeneidade clínica é imensa, nenhum autista é igual. Todos eles apresentam as 3 características principais. A dificuldade de interação social, a imensa dificuldade de comunicação social e os comportamentos repetitivos e restritos, fora as alterações neuropsicomotoras e percepto-sensitivas. Mas isso varia de criança autista para criança autista. Os déficits cognitivos relacionados a isso que levam a problemas de memória de trabalho não verbal, memória de trabalho verbal, déficit de função executiva, problemas relacionados à propriocepção e sensibilidade global da criança, que vão levar a efeitos severos na escolarização, tanto do ponto de vista de comportamento quanto de aprendizagem, também são característicos e variáveis de criança para criança. E devido a toda essa questão, a Academia Americana de Pediatria tem, há muitos anos já, a primeira publicação foi em 1993, mas a última recomendação em 2015, o rastreamento ativo pelo sistema de saúde e de educação dos sinais de autismo entre 18 e 24 meses de vida, entre 1 ano e meio e 2 anos de vida. Rastreamento ativo significa, eu não vou esperar o autismo bater na minha porta. Eu vou, a cada criança que avaliar,
aplicar escalas específicas de triagem, caso a criança tenha sinais, passar para as escalas diagnósticas para que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Então, a intervenção precoce, por que ela é importante? A base de toda política deveria ser essa. A intervenção o diagnóstico e intervenção precoce no autismo. E por que isso é importante? Nós já aprendemos durante toda a nossa vida que é muito menos custoso e sofrido prevenir do que remediar, não é mesmo? E quando a gente vê que o diagnóstico precoce reduz os sintomas principais do transtorno, melhora o nível intelectual da criança e a capacidade adaptativa a longo prazo, melhora a atenção social, reduz a agressividade e ajuda essa criança a se adaptar a ambientes estruturados, que exigem regra, rotina, etc. E aumenta a capacidade de linguagem e comunicação, sem dúvida alguma, não há intervenção mais importante do que a intervenção precoce. O que é a intervenção precoce? É iniciar todo o processo de remediação e de intervenção antes dos 3 anos. Isso é o ideal. E recomendável antes dos 5 anos. Por quê? Os estudos mostram que se o diagnóstico for feito depois dos 5 e as intervenções não forem realizadas até essa idade, muito pouco se pode fazer para melhorar esses 5 itens. Depois é só dar suporte paralelo e não suporte que vá realmente reduzir os prejuízos a médio e longo prazo. Então, o primeiro passo para o diagnóstico precoce, não há dúvida alguma, e isso a experiência tem mostrado, as evidências têm mostrado, é o conhecimento. Enquanto as pessoas não saberem o que é autismo de uma forma adequada, ampla, com uma divulgação séria e voltada às evidências científicas, nós não vamos atingir isso. Hoje em dia, você pode perguntar para qualquer brasileiro, ele sabe como prevenir a dengue. Por quê? Porque todo mundo, por divulgação, por ação ativa do Estado, as políticas públicas voltadas para esse processo, fizeram com que todo mundo hoje saiba evitar e se cuidar e ir atrás de ajuda médica em caso de sinais e sintomas de dengue. O autismo entraria no mesmo contexto. Então, saber os sinais, os primeiros sinais da infância, isso é muito importante. Isso deveria ser uma regra em qualquer atendimento pediátrico, em qualquer atendimento precoce na atenção primária nos postos de saúde e nos CIMEIs, ou Centros de Educação Infantil, nas creches em geral. Isso deveria ser regra. O desenvolvimento deve também, para a gente saber definir o que é um desenvolvimento anormal, primeiro a gente tem que entender o que é desenvolvimento normal. Então, a equiparação das equipes para realmente obter esse conhecimento é fundamental. Saber o que é o desenvolvimento normal de uma criança do ponto de vista de linguagem, sociopessoal, motor, adaptativo e emocional, para você definir o que é um desenvolvimento anormal. Se você não conhece o normal, fica difícil definir o anormal. E também, previamente, saber dos fatores de risco. Qual criança tem mais risco de ter autismo? Então, primeiro, história familiar de autismo na família. Segundo, história familiar de síndromes genéticas, de deficiência intelectual, transtornos de humor, especialmente o transtorno bipolar, depressão materna e também história familiar de esquizofrenia. Outro fator de risco importante, nascer prematuro, antes de 35 semanas de vida, e peso ao nascer abaixo de 2,5 kg. Então, além disso, idade materna e paterna acima dos 40 anos. Então, ter filhos após os 40 anos aumenta o risco também. Esses fatores de risco são muito importantes, até para fazer um trabalho de orientação e prevenção. Aqui, para mostrar rapidamente para vocês, nós, como brasileiros, como quem quer fazer política pública de alto nível, precisa se basear em experiências e evidências já consagradas e muito bem consolidadas nos países desenvolvidos. Os Estados Unidos e a Europa, nesses países, no continente europeu e não nos Estados Unidos, no Canadá também já existem políticas e
protocolos e guidelines muito bem definidos do que fazer, do que não fazer, do que identificar e como conduzir precocemente. Então, olha aqui, só para dar um exemplo para vocês, né? Aqui temos o protocolo do CDC, que é o Centro de Doenças, de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né? Que tem um protocolo próprio, não só de identificação, mas principalmente para definir tratamentos com evidência científica e com segurança. Temos aqui também um protocolo da Academia Americana de Pediatria, mostrando a importância da intervenção antes dos 3 anos, as recomendações de como aplicar pesquisas e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de identificação precoce. Temos um protocolo também da Academia Americana de Pediatria, falando sobre como fazer um screening precoce, direcionando quais são os métodos que têm evidência científica, que são mais válidos e os menos válidos, aqueles que deveriam ser aplicados precocemente e aqueles que podem ser aplicados a posteriori. Aqui, só para mostrar um exemplo para vocês, olha que interessante, né? O estado da Virgínia tem um guideline de 78 páginas orientando como educar crianças com um transtorno do espectro autista. Olha que interessante, né? E uma coisa que marca nesses protocolos, e algo que no Brasil ainda nós temos muito pouco, é a integração entre a saúde e a educação. Não tem como. Não dá para conduzir autismo sem ter uma integração entre as áreas de saúde e educação. E tendo junto assistência social e, logicamente, estruturação de ambientes adequadamente na escola, em ambientes de saúde, para fazer intervenção. Os primeiros sinais nos primeiros 3 anos, então. Quando que a gente deve suspeitar que uma criança, antes dos 3 anos, está desenvolvendo autismo? Primeiro, o pobre contato visual. Não quer dizer contato visual ausente. Na realidade, um contato visual de menos de 2 segundos já é indicativo de algo que não vai bem. Não quer dizer autismo sozinho, né? Mas aí você vê a ausência de balbucio. O bebê, quando nasce, com 1 ou 2 meses, ele já começa a imitar os adultos que se apresentam a ele, né? Já começa a fazer sons repetitivos, tentando imitar. E a criança, o bebê autista, não balbucia. Tem uma indiferença ao colo, é um bebê que prefere ficar no berço, é um bebê quieto demais, ele não chama atenção, ele não chora querendo a atenção do adulto. Ele geralmente é um bebê extremamente pacato. Tem gestos sociais pobres. Então, do 8º ao 11º mês, a criança já começa a dar tchau, mandar beijo, piscadinha, ele já começa a fazer gracinha, pede o colo, quer chamar atenção, e essa criança, por algum motivo, não faz isso. Ele não desenvolve os gestos sociais. O ato de brincar é muito pobre, né? É uma criança que não sabe usar o brinquedo contextualmente. Então, ele pega o brinquedo, em vez de ele brincar com o carrinho, contextualizando o carrinho, numa brincadeira que envolva situações de carrinho, ele pega o carrinho e brinca com partes do brinquedo. Ou quebra o carrinho, desarticula e fica brincando só com a roda, ou fica brincando só com partes. E tem dificuldade de brincar de forma compartilhada com outra criança. Então ele não consegue deixar a outra criança intervir, e ela também não faz interferências positivas no processo do brincar. Então não há uma construção de um brincar compartilhado. É uma criança que acaba ignorando o processo quando outra criança chega, ou sai de perto, ou ela não consegue brincar adequadamente, ou ela agride, ou ela bate, ou ela empurra a outra criança sistematicamente e tende a ter a sua própria forma de brincar, uma forma muito diferente do que se espera de uma criança. A autoagressividade pode acontecer. Então, se automutilar, arrancar cabelo, arrancar unha, cortar-se, bater-se e agredir outra criança. Não brinca de faz de conta, tem dificuldade de brincar de faz de conta e brincar de esconde-esconde. E, por último, a presença de rituais, de manias, de estereotipias. Então, a mãe, desde muito cedo, fala que o nenê tinha mania de ficar balançando o braço, sem motivo, de ficar dando grito sozinho, olhando para determinados detalhes da casa e ficar ali por minutos, horas,
olhando uma coisa só, ou uma tendência a gostar de coisas que se movimentam, ou todo brinquedo que pega coloca em fila, ou compartimentaliza, coloca todos os brinquedos de uma cor só de um lado, de outra cor de um lado, sem que faça uma integração lúdica com o brinquedo. Uma das coisas mais interessantes são os estudos clínicos voltados a isso. Então veja, o que tem se observado? Quanto menor a criança, mais evidente os relatos. Os pais lembram mais do problema. Lembra e chama a atenção dos pais. Quanto mais velha a criança, mais os pais esquecem daquilo que não progrediu ou daquilo que progrediu. Então o diagnóstico fica cada vez mais difícil se a gente espera muito. Porque os pais esquecem, ou em determinado momento da infância da criança os pais se separam, e essa criança fica sem uma referência para dar relatos, para ter relato para passar para o médico, para a equipe clínica. Então o diagnóstico precisa ser mais ativo, precisa ser voltado de uma forma automática, porque a gente não pode ficar dependendo da boa vontade ou da observação fortuita dos pais de perceber se tem alguma coisa alterada ou não tem. Muitas vezes os pais não sabem dizer o que é alterado ou não é. Principalmente se for filho único. Tá? Se tem outro filho, faz comparação. Presença de complicações perinatais, problemas sensoriais, deficiência intelectual e doenças médicas podem adiantar a suspeita de TEA, a suspeita do transtorno. E a ordem de nascimento, como eu já falei, né? O primeiro filho é mais difícil identificar autismo, no segundo, no terceiro é mais fácil, porque eu tenho comparação, eu comparo com o irmão. Perfil social, quanto mais humilde a família, mais difícil por causa das questões de informação, as questões de dados culturais, e o sexo da criança também não fazem muita diferença nesse ponto, mas podem levar algum tipo de influência. Apesar de que existem, a gente percebe que é mais difícil os pais acharem que o menino tem autismo. Por quê? Porque geralmente o menino tem comportamentos geralmente mais de moleque, agressivo, então muitos pais falam, não imaginava, eu achei que o meu menino é assim mesmo. E não é. Uma observação bem de perto vai ver que não é bem assim. Sinais que fazem o pai e a mãe ir para o médico. Fala, olha, não está normal, eu preciso procurar um médico. E que é um sinal que inicialmente o pai acha que é só aquele o problema, mas quando vai ver é autismo. Então, por exemplo, me procuram no consultório porque a criança não dorme. Doutor, eu não aguento mais, ele não dorme. Aí eu vou ver, a criança é autista. Não era só o sono. Doutor, ele não fala direito, ele não sabe conversar, eu converso com ele, ele me ignora. Então, problemas de comunicação, problemas de fala. Os pais procuram o médico, você vai ver, é autismo. Problemas alimentares. Doutor, olha, ele não toma leite. Se eu botar leite na boca, ele vomita. Doutor, a comida dele tem que ser pastosa, porque se for um pouco sólida, ele dá náusea, ele não aceita. Doutor, ele tem mania de comer só coisa vermelha. Então, manias alimentares, peculiaridades alimentares ou intolerâncias alimentares devem levantar suspeita também. E o atraso motor e o atraso no brincar. Então, a mãe olha e fala, doutor, olha, estranho, ele não brinca direito. Olha, ele pega o brinquedo, em vez de brincar, ele não quer saber, ele quer brincar com a caixa do brinquedo, em vez de brincar com o conteúdo. Né? Ele prefere a caixa, ele prefere a tampa, ele prefere a panela, em vez de brincar com a boneca, brincar com o brinquedo. Então, algumas peculiaridades no ato de brincar também, ao chamar a atenção, leva para a gente. E quando vai ver... Para concluir, né? por favor. Vamos concluir, então. É uma pena, porque eu tinha várias informações para passar. Mas vamos para terminar, para poder... Peculiaridades no ato de brincar também, ao chamar a atenção, leva para a gente. E quando vai ver... Para concluir, né? por favor. Vamos concluir, então. É uma pena, porque eu tinha várias informações para passar, mas vamos para terminar, para poder sair deixando informações importantes. Então, terminando, como é que a gente faz para que a gente crie mecanismos mais eficazes para identificar? Primeiro, o olhar do profissional de saúde e de educação precisa mudar. Não pode ser só um olhar passivo, um olhar voltado apenas para a sua área. Todas as áreas médicas, de saúde não médicas e de profissionais da área de educação precisa ter um olhar voltado para a vigilância ativa, rastrear na família e investigação também de comorbidades, porque tem autistas hiperativos, autistas obsessivo-compulsivos,
autistas esquizofrênicos, com transtornos de aprendizagem, com deficiência intelectual. Então é importante ter as escalas de triagem, que são utilizadas no mundo todo, as escalas de confirmação diagnóstica. Eu ia falar do autismo em adultos, mas rapidamente, o autismo em adultos, olha, cada 1.000 adultos, quase 10 têm autismo. E esses indivíduos, o quadro é menos estudado, estuda-se mais em criança. Mas olha o que acontece se a gente não identifica e cuida. Tem um índice de escolaridade menor renda, menos favorecidos no trabalho, tem maior risco de desenvolver depressão, transtorno bipolar, risco de suicídio aumenta em 3 ou 4 vezes. E a gente sempre suspeita quando esse adulto tem um filho com autismo. É automático, né? Chegou no consultório, tem autismo, já olha para os pais e já fico vendo se algum deles tem características. História crônica de dificuldade de socialização e comportamento estranho. Geralmente é difícil diagnosticar, porque os pais desses adultos já não estão mais aqui, né? Não vivem com ele, então quem que vai relatar como foi a infância? É importante ver o desenvolvimento do adulto. E também, para o adulto, tem entrevistas, escalas estruturadas que precisam ser divulgadas e colocadas para os profissionais de saúde e educação. Como avaliar? Então, nós temos aqui várias formas de avaliar. E, ao longo da vida, o que acontece com esse adulto? Isso é importante deixar claro aqui. Vai piorando a capacidade de reciprocidade social. Eles vão tendo mais dificuldade com comunicação não verbal. Então, esses adultos com autismo têm dificuldade de perceber se você está bravo, se você está alegre. O ambiente da sala, se está um ambiente hostil, se não está, porque toda essa comunicação sem usar a fala, que depende só de gestos, eles não conseguem fazer a tradução adequada disso. E costumam sofrer preconceito, costumam ser pessoas que sofrem isolamento no trabalho, por exemplo, sofrem isolamento na família. E isso é o ponto que eu queria para poder fechar, em respeito ao presidente, que já solicitou a palavra, 2 pontos importantes. Por que o diagnóstico tem que ser precoce? Porque lá no adulto, olha o que acontece. Eu melhoro a capacidade desse indivíduo procurar trabalho e conseguir emprego. Eu melhoro o nível de atividade social dele e melhoro o nível de autonomia se, desde a infância, eu tiver melhorado o nível de inteligência dele com intervenções, o nível de linguagem, se a oportunidade de recursos educativos foi adequadamente apresentada, se a severidade dos sintomas autísticos for menor com o passar do tempo, com controle medicamentoso e psicoterapias específicas, e se os serviços favorecidos pela comunidade forem mais adequados, mais colocados à sua disposição. Lá na infância e na fase da adolescência. Aí eu melhoro o prognóstico do adulto. E, por fim, se eu não fizer nada, esse adulto vai viver num ambiente de maior solidão, vai sofrer mais bullying na escola e nos ambientes, vai ter dificuldade maior de lidar com morte de entes queridos, tem maior dificuldade de comunicação, essa comunicação persiste porque ninguém fez nada, e a presença de deficiência intelectual. Isso tudo leva a um aumento do risco desse indivíduo desenvolver quadros depressivos, esquizofrenia e aumenta o risco de suicídio. Então é importante dar atenção a tudo isso. Eu ia comentar algumas coisas da lei, mas termino por aqui. Eu fico à disposição depois para perguntas. Obrigado. O Marcos Beltrão tinha chegado, saiu, o deputado Arnaldo, você já viu. E aqui a Patrícia Neves Raposo, ela é diretora de Políticas de Educação Especial do MEC, ela também veio assistir a palestra, tá? Muito bom. Agradeço aí ao doutor Clay e pedindo desculpa porque nós demos um prazo de 15 minutos, nós fomos até os 25.